O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. E você, minha querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Prazer estar com vocês aqui. Estava só acompanhando aí as propagandas, trabalho intenso que vocês realizam, não é? Muito bom. Mas é uma alegria imensa você estar hoje conosco. Nosso coração está em festa. Que bom, né? Grande. Nós também. Que coisa boa, minha querida. É sempre bom, né? Nós fazemos essa troca, estarmos nessa convivência, né? Afinal, muito bom, são energias valiosas que nós trocamos, não é, minha querida? É verdade. Nós estamos nos conhecendo e parece que somos conhecidos há muito tempo. Muito tempo, é. Por isso que eu digo, para mim não existe estranho. Não existe estranho, somos todos irmãos, somos todos espíritos, não é? Olha então, que coisa boa, porque é isso que a gente sente também, graças a Deus. Nós estamos muito felizes mesmo, e vou também dar uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo. Nós temos muitos irmãos que acompanham toda segunda-feira essas reuniões doutrinárias. Então, é muito importante a gente também dar nossas boas-vindas para eles, e aqueles que só poderão assistir depois também leva essa nossa vibração muito amorosa. Um belo recurso, né, para a divulgação da nossa amada doutrina espírita. Exato. Para a expansão dessa doutrina. Foi um dos maiores recursos, né, Amália? Verdade. Então, nós vamos apresentar nossa irmã Amália Cordeiro. Ela é estudante da doutrina espírita, é tarefeira no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Isso aí. Então, olha como é que nós nossa estamos casa hoje. Espiritual, né? Muito bom, muito bom. Então, e ela vai trazer um tema muito importante, muito valioso. Nós vamos aguardar e acompanhar com as nossas vibrações. Mas, então, nesse momento, nós convidamos a todos para elevar nossos pensamentos. É hora da nossa prece, que é ditada de nosso coração, em agradecimento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por nos propiciar essa oportunidade de mais um estudo de reunião doutrinária sobre essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que traz para nós tantas explicações de tudo que passamos na vida e como podemos melhor caminhar para o nosso objetivo final.
agradecemos a mentora Zilda Gama por nos abençoar sempre e pedimos que inspire a nossa querida irmã Amália, que preparou para nós esse estudo da noite. E nós estejamos com o coração e a mente aberta para podermos absorver todas essas lições que ela nos trouxer. E assim, Senhor, pedimos também a bênção para todos aqueles irmãos necessitados de amparo, de fortalecimento na fé, e pedimos a bênção para todos nós. Que assim seja. Graças. Então, irmã, agora você tem a palavra. Queríamos perguntar se você precisa passar alguns slides. Não, é na fala mesmo. É na fala mesmo. Tá bom. E aí eu vou até às 8. Vou até às 8 ou alguns minutos antes. 8. Né? Como você quiser. Tá bom. Não, a gente para antes ou 8 horas, tá bom? Tá bom, querida. Então, uma boa noite a todos que nos ouvem aqui através da mídia, no Centro Espírita Zilda Gama, e que se expande pelo YouTube, né, ao longo de muitos lugares, né, além fronteiras, como a gente costuma dizer, né? Estamos unidos nesse momento para falar sobre o trabalho de Jesus com a sua abençoada doutrina espírita para todo mundo. Né? Eu gosto muito de lembrar disso, né? Como nós estamos tendo a oportunidade de expandir cada vez mais esta doutrina abençoada, doutrina divina, como diz o Espírito da Verdade. Revelei a doutrina divina. E é esta doutrina divina que nós estamos aí com a responsabilidade, né, de trazê-la para a nossa alma, para a nossa vida, para o dia a dia da nossa vida. Então, amigos, agradeço a todos que estão nos ouvindo nesse momento e um abraço muito grandioso e muito grande de toda a equipe de trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis, para todos que nos ouvem nesse momento. O nosso tema de hoje, ele está, segundo foi colocado, o clamor silencioso da prece, uma questão de coração e fé, está calcado, está baseado no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, o dom de curar, né? Que é do item 1 a 4. Mas, para falarmos do tema, vamos lembrar que, neste mês, nós estamos... A humanidade relembra Jesus. Mesmo que seja por motivo natalino, né? Ainda muito por interesse pessoal, mas nós sabemos, principalmente nós cristãos, que este mês é dedicado a Jesus. E as alegrias desse mês, que nós temos o dever, né, principalmente nós espíritas, que trazemos uma visão de Jesus, né, vamos dizer, o verdadeiro Jesus, né? Nosso mestre, nosso irmão maior, né? O condutor de nossos destinos para a felicidade, esse mês é dedicado a ele. Ele é o aniversariante. E, principalmente, volto a dizer, nós espíritas não podemos esquecer disso, até mesmo para, através da doutrina espírita, nós ajudarmos, né, as criaturas a pensarem mais no Jesus, nosso mestre, né, o irmão maior, e não alguém ligado à questão
da festividade de Natal, né? De Papai Noel, essas coisas. Por isso, eu peço permissão para relembrarmos, nesse momento, desse nosso amado Mestre Jesus, né? Lembrando, como nos ensinam os Espíritos, e é o que as pessoas costumam dizer, parece que no mês de dezembro, Jesus se aproxima mais de nós, ou se aproxima mais da Terra. Mas, na verdade, é o contrário. Buscando lembrar de Jesus, né? Lembrando dessas vibrações do Natal, que todos os cristãos se sensibilizam, na verdade, ensina-nos os Espíritos que não é Jesus que se aproxima de nós, somos nós que nos aproximamos de Jesus. Por quê? Porque passamos a pensar mais nele, né? Lembrar mais da sua existência, do seu amor junto à humanidade. Agora, nós, com a doutrina espírita, aprendendo que ele é o governador do planeta Terra, é o condutor da humanidade, é o trabalhador incansável de Deus para a transformação da humanidade. Nós sabemos disso. Esse é o compromisso dele com o Pai, né? E como ele afirmou, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Mas o que nós queremos trazer é algo assim muito interessante, relembrando, né, essa data, né, relembrando Jesus nesse mês, numa mensagem que nós estudamos no Leon Denis esse mês, uma mensagem de um dos nossos benfeitores, Jesus conosco. Jesus nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, por pior que nós estejamos. Então, por isso, a grande importância de cada vez mais buscarmos conhecer o trabalho de Jesus. Por exemplo, nós temos aí no item, no capítulo de hoje, né, que nós fizemos referência, o dom, a dar gratuitamente o que recebeste gratuitamente, dom de curar. E nesse dom de curar, tem também tudo aquilo que Jesus mostrou para os discípulos, e hoje nós estamos aprendendo, a possibilidade, a faculdade que trazemos, né, em nós e que ele veio nos ensinar a usar. Então, nós lembramos uma coisa interessante, né, nesse estudo que estamos fazendo durante todo o mês de dezembro no nosso Leon Denis, que nessa mensagem, para lembrar mais intensamente de Jesus, né, já trazendo esse foco de que, na verdade, ele nunca nos abandona, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Por isso, ele diz que o Espírito da Verdade, que nós não conhecíamos, mas queríamos conhecer, ficaria eternamente conosco, né? E ele é o Espírito da Verdade, né? Presente junto a nós. Que interessante que na nossa mensagem é lembrado, nosso querido doutor Herman, né? Espírito Herman, ele lembra que João, por exemplo, no Evangelho de João, o discípulo muito amado, no capítulo 14, no item 6, ele traz a afirmativa de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, interessante, né? Nós sabemos, eu gosto muito de lembrar isso, não existe nenhuma palavra, nenhuma vírgula que Jesus tenha dito ou colocado que esteja sem sentido ou fora do lugar. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim,
né? Ele estava naquele momento, como nos diz o nosso querido irmão Herman, que João traz para nós um dos mais elevados ensinamentos de Jesus, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E buscando o Evangelho de João, que eu gosto muito também de buscar na fonte, por que Jesus falou isso? Em que momento Jesus falou isso? Então, foi no momento em que ele estava cercado pela multidão, e principalmente pelos discípulos, né? Ele estava dando os seus ensinamentos. Interessante que os próprios discípulos não entendiam Jesus, né? Como diz aqui no Evangelho, João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu vos dito. O que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É o João Evangelista trazendo a notícia de Jesus. Mas Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos, não é? Os próprios discípulos tinham dúvida, né? Não entendiam o que Jesus ensinava. Por exemplo, quando Jesus, por exemplo, o único título que ele aceitou foi de mestre. Por isso, João anotou, o discípulo João. Disse Jesus: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. E com isso, né, o que Jesus estava trazendo naquele momento? Ele já estava, antes até da sua afirmativa, né, porque nós vamos lá, por que ele afirmou: sou o caminho, a verdade e a vida, e o que significa cada palavra dessa, cada expressão dessa de Jesus. Então, por exemplo, o próprio discípulo Tomé disse para Jesus, porque Jesus disse: quando eu for, irei preparar um lugar, né? Tendo aquela palavra de esperança, como hoje nós temos através da sua doutrina, que somos imortais, que fomos criados simples e ignorantes, mas temos um destino a seguir, que é a conquista da própria felicidade, a perfeição. Então, lá nas conversas de Jesus com os seus discípulos, ele diz, né, que quando eu me for, vos preparei lugar. E aí Tomé diz para ele assim: Senhor, nós não sabemos como ir, nós não sabemos para onde vais, nem sabemos o caminho, né? Não sabemos o caminho, como podemos saber? E aí é quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E também Filipe, um outro discípulo, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, nesta expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem três
3 ensinamentos muito profundos, né? O primeiro dele, que aí eu vou fazer a ligação com o dom de curar. Jesus deu o exemplo lá de lavou os pés dos apóstolos e já mostrou o que eu faço, deveis fazer, né? Que é o exemplo. E hoje nós temos essa visão. Ele é o modelo, ele é o guia da humanidade, é o nosso condutor. E nos diz o nosso querido, na mensagem que a gente está analisando, que, por exemplo, quando Jesus afirma eu sou o caminho, ele estava referindo-se a uma expressão muito hoje ampliada e explicada pela doutrina da espírita, que é o fora da caridade não há salvação. Sendo o caminho, reporta-se Jesus às suas lições e exemplo, cujo predomínio é o da caridade. É a caridade, né? Ali ele estava já, até antes de fazer essa afirmativa, ele já exemplificava, né? Então, por quê? Era o que ele estava vindo fazer, né? Ensinar o caminho do reino de Deus. Por isso ele diz, alegrai-vos a chegar do reino de Deus. Ou seja, olha, 2000 anos atrás, estávamos já em condições de conhecer o caminho. E o caminho é a caridade. Por isso que o fora da caridade não há salvação é a bandeira do Espiritismo, é a bandeira do Cristo, é a bandeira do Espiritismo. E ele, através, né, da caridade, é que ele, por exemplo, traz para nós ensina aos discípulos, né? Tudo que eu faço, fareis também. E ele, por exemplo, ao curar, tudo que Jesus trabalhou através das curas que fazia, todo momento ele fazia, né, mostrando aos discípulos. E mais tarde, ele vai até revestir os discípulos do dom da cura para que eles adquirissem a certeza desse poder, que no Evangelho diz para nós que o dom que nós temos, que todos nós, a partir dos discípulos, né, que Jesus veio nos ensinar, é a faculdade que todos nós temos, né, de ajudar o nosso irmão, fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro faça. E temos essa possibilidade afirmada por Jesus, quando ele diz que o poder, essa faculdade de curar, esse poder de curar que nós trazemos, que nós trouxemos como espíritos imortais, né? A faculdade de curar, por isso que Jesus afirmou: devolvei a saúde aos doentes, dizendo assim: olha o que podeis fazer. Devolver a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Que, quando ele vem, por exemplo, ser a verdade, afirmar que ele é a verdade, ele ressalta o conhecimento, a compreensão e o cumprimento da lei de Deus. Então, ele veio ser, não somente, como ele disse ao discípulo, vendo a mim, vedes o Pai, né? Credes em Deus, crede também em mim, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, ele, todo o tempo que ele falava, ele estava representando o Pai para todos nós.
E também fala permissão do pai. Ele veio com total permissão, com total responsabilidade, trabalho de conduzir a humanidade para a perfeição. E para isso era necessário ele ensinar a todos nós, como hoje amplamente estamos aprendendo com a doutrina espírita, né, que somos seres imortais, né, e trazemos em nós essas faculdades. Porque ele mesmo disse: tudo que eu faço, fareis também, e muito mais. Então, quando ele curava, quando ele ressuscitou os mortos, quando ele curou os leprosos, quando ele expulsou os demônios, ele estava dando aula, ensinando aos discípulos, porque também eles seriam os continuadores, né? Porque Jesus não trabalhou sozinho, né? Em todos os tempos, ele não trabalhou sozinho. Então, quando ele faz essa afirmativa, né, devolver a saúde, curar, expulsar os demônios, que naquele momento os discípulos não entendiam. Por exemplo, expulsar os demônios. Senhor, como podemos, né? Por que o Senhor já não expulsa logo esses demônios com o poder que o Senhor tem? E qual foi a lição que Jesus deu a eles para expulsar os demônios, né? Que até foi Tiago, se não me engano, está no livro Boa Nova, né? Um dos discípulos que pergunta para ele isso. Aí Jesus disse: fulano, como tratas teu irmão? Né? E o discípulo disse: Senhor, o demônio é meu irmão. Então, em todo momento que Jesus ensinava, que Jesus curava, que Jesus realizava, era ensinando ensinando aos discípulos, em primeiro lugar, que eles expandiriam, e para todos nós que lá estávamos, né? Para aprender. E hoje, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que é o dom, a possibilidade, não só da mediunidade, porque a mediunidade ela é já uma faculdade que a gente tem de ser intermediário dos espíritos. Mas antes de sermos intermediários dos espíritos, nós trazemos a faculdade, né? Que são as nossas possibilidades medianímicas, né? Nós trazemos em nós essa possibilidade, né? Que são antes de ser a mediunidade, são as faculdades mesmo, né? Que cada um de nós tem, né? Para fazer o quê? A caridade, né? Por isso, Jesus, quando ele mostra que fora da caridade não há salvação, ou quando ele ensina que a lei maior da vida era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ele ainda acrescenta, né? Faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Como ele trouxe o exemplo de lavar os pés dos discípulos. E nós sabemos que até hoje a gente não engole isso, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender a lição da humildade de lavar os pés do seu irmão, não é? Aí o orgulho e o egoísmo, a vaidade, ainda nos impede de entender esse ensino de Jesus, de que o caminho para a salvação é a caridade. Tanto que no capítulo 15 do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação, ele não afirma que a caridade é uma das possibilidades
da salvação. Ele afirma que é a única, que é a única. Por isso, amigos, nós precisamos entender essa afirmativa de Jesus, que eu sou o caminho, né? Ele é realmente. E qual é o caminho que ele ensina? A prática do bem, a caridade, fazer o bem ao outro, né? Faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Isso tem que ser permanente na nossa vida. Esse é o caminho, né? E a verdade? A verdade, que também vamos reportar aqui ao nosso capítulo, quando ele afirma: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Por quê? Todas as possibilidades, todas as faculdades, todas as possibilidades que nós desenvolvemos como faculdades, principalmente, né, morais, nós temos que desenvolvê-la gratuitamente. Tudo que nós aprendemos, né, que recebemos gratuitamente, temos que também realizar gratuitamente. Por isso, Jesus alertou, né, também, que está no nosso capítulo: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando ao longo de longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas, etc. Então, e quando Jesus afirma dar gratuitamente o que recebeste gratuitamente, é o que está na lei de amor, né? A lei maior da vida, que é a lei de amor. Tudo que nós recebemos de Deus, não temos que cobrar dos nossos irmãos, né? Temos que fazer a ele gratuitamente, né? Infelizmente, quando ele lembra que cuidado, guardai-vos dos escribas, porque naquele momento já estava sendo motivo de exploração a própria prece, né? Como ele lembra lá, aquela guardai-vos dos escribas que se exibem passeando ao longo de longas vestes, que adoram ser saudado das praças públicas, e ainda tem aqueles que, sob pretexto de longas preces, devoram a casa das viúvas, que era a exploração das coisas divinas. Tem, por exemplo, quando a expulsão dos vendilhões do templo, né? Jesus foi enérgico, Jesus não usou chicote. O homem que interpreta dessa maneira. Mas, como diz o espírito Baltazar, pela grande bondade, simplicidade, humildade que Jesus sempre apresentou, né, que também é o caminho que nós temos que trilhar, ele, quando que Baltazar afirma, né, que nós não sabemos ver Jesus enérgico, disciplinador. Então, nós julgamos, né, que Jesus usou de chicote lá no templo. Não, ele foi enérgico, né, para mostrar que não se deve comercializar os dons divinos, a casa do Pai, os dons que Deus nos deu, né? Por isso, o dom de curar, né, a possibilidade de devolver saúde aos doentes, de ressuscitar os mortos, isso vamos colocar, né, dentro dessa condição do ensino moral de Jesus, do amor ao outro, né? Nós sabemos, inclusive está no nosso Evangelho, no capítulo 28, que Deus permitiu a todos nós
que ficássemos doentes, primeiro, nós geramos as doenças, né? Como está no capítulo 28, lá na prece pelos doentes, né? Quando Kardec vem nos ensinar que Deus, né? Deus permitiu sempre que buscássemos a cura. Primeiramente, quando encarnados, nós buscamos a cura pelos meios da ciência. Como ele diz, ao lado da medicação, não, sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo com o nosso instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar a nossa saúde, procurar os meios de nos curarmos, que ele mostra que começa com a ciência do mundo, né? Os médicos da Terra. Mas aí ele afirma, ao lado da medicação comum trazido pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica, pois o espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e na influência da prece. Aí está quando Jesus é para nós a verdade. Que Jesus é para nós a verdade? Ele é para nós a verdade quando ele vem nos ensinar a buscar o conhecimento, a compreensão e o cumprimento da lei de Deus. E uma das grandes lições que o nosso Leon Denis traz para nós no livro Depois da Morte é sobre a grandeza do Espiritismo em nos ensinar a lei moral, né? Que realmente nós falamos, todos falam em moral, mas muito poucos entendem o que é a moral. E aí a doutrina espírita vem lá na lei natural, né? Na lei natural, na lei divina natural, quando pergunta na questão 629 o que é a moral? A regra para o bem proceder. Então, o que nós precisamos aprender com que é a verdade? A verdade verdadeira está na lei de Deus, né? Até Leon Denis diz assim: estude, aplique em sua vida a lei moral para evitar reencarnações dolorosas. Então, essa é a parte de Jesus ser a verdade. E a vida? O que Jesus ensinou sendo a vida? A vida é que ele vem mostrar para nós e que ele disse, eu vim para que tenhais vida em abundância, é a vida imortal, a vida espiritual. Alegrai-vos, é chegado o reino de Deus. Alegrai-vos, é chegado o momento em que você já pode aprender que é um ser imortal. Amigos, nós temos observado, né, nos estudos, nas reflexões, prestem atenção, quanta dificuldade nós temos de pensar que somos espíritos. Não é fácil isso, não. Inclusive, temos recebido orientação, assim, comunicação dos espíritos, né, dizendo que, mesmo no plano espiritual, nós temos dificuldade de pensar e nos vermos como espírito. Às vezes a gente pensa que somos seres imortais, somos espíritos imortais. Desencarnamos, já nos vemos como espíritos imortais. Não nos vemos. Na comunicação de um espírito amigo, que ele diz, né, que o trabalho dele no plano espiritual é acolher os recém-desencarnados, né? A grande dificuldade que ele vê nos companheiros
é a dificuldade de desligar-se da vida terrena e de se ver espírito livre, né? Você vê, nós já carregamos conosco, e nós podemos imaginar, né, que o próprio perispírito, nosso corpo espiritual indestrutível, né, depois da morte, como ele reflete a nossa personalidade recém-deixada na Terra, né? É difícil para nós, mesmo desencarnados, pensarmos como espírito. Por isso, a verdade trazida por Jesus, através de Jesus, representado por Jesus, é a lei de Deus. É a lei de Deus, em todo o contexto. E, principalmente, a lei moral. Porque é esta que nós precisamos nos empenharmos, né, de aprender. Como diz Leon Denis, para evitarmos reencarnações dolorosas. Porque temos vivido reencarnações dolorosas por desprezar, por desconhecer a lei divina, que é, segundo está no Livro dos Espíritos, a lei natural, que é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Não é a nossa verdade, meus irmãos? Não é? E o Cristo? Onde está Jesus, que é a verdade para nós? Nós desprezamos o Cristo. Nós ainda buscamos o Cristo como o santo milagreiro, como aquele ser todo-poderoso, que só de pensar nele as coisas se resolvem. Por isso, ele, sendo a verdade, ele nos convida a buscar o conhecimento da lei de Deus. E também a vida, ele demonstra na sobrevivência do ser espiritual após a morte. Essa é a grande luta nossa, meus irmãos. A grande luta nossa, né? É aprendermos a nos vermos e a nos sentirmos seres imortais, né? E esse é um exercício, é uma construção. Nós temos que diariamente pensar que somos seres imortais, né? Então, diante da grande luta que a humanidade passa nesse momento, né, haverá sempre escolhas a serem realizadas a todos os instantes na vida terrena. É a grande luta nossa. E essa luta ela é muito maior quando estamos afastados de Deus, né? Afastados de perceber que a nossa vida é regida pela lei natural, né? Então, é necessário que nós busquemos, né, nesse ser iluminado, que é Jesus, entendê-lo como caminho, fora da caridade não há salvação, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ainda o evangelista João, né, ele vem trazendo para nós aquela expressão que eu já disse e repito. O próprio Jesus dizendo, ora, eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O que é isso, senão a caridade? A prática do bem. Que durante muito tempo a humanidade fez essa prática, né, como está muito bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, através de objetos materiais, né? Primeiro, até mesmo, era quem eram as mulheres caridosas? Que enfeitavam as igrejas. Depois,
já começou o desenvolvimento da beneficência e que temos que chegar à benevolência, né? Como é a caridade segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? E isso está muito claro para nós, né, em todo o Evangelho de Jesus, que nos convida, né, a conhecer, através da fé raciocinada, esses seus ensinamentos, né? Então, voltando ao nosso Evangelho, nós vamos trazer para o entendimento aí, né, da nossa fé, né, da fé, que o clamor silencioso da prece, uma questão de coração e fé. O valor da oração, da prece, né? Nós temos com o nosso querido Baltazar, né, no nosso livro Pela Graça Infinita de Deus, né? Que todos sabem que no Leon Denis nós temos, desde que Leon Denis foi fundado, aos 63 anos, através do altivo que começou, a comunicação do plano espiritual. Então, todas as quartas e sábados, nós recebemos as lições do plano espiritual, né, referente à palestra da noite, ao estudo da noite. E essas mensagens nós editamos em livros, porque elas são ensinamentos muito profundos e visão assim bastante clara, ajudando-nos a entender Jesus e Kardec, né? Todo o tempo nós estudamos a codificação. Em todas as nossas reuniões públicas, só falta a Gênese, né? Nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, né? E recebemos, na quarta e no sábado, a comunicação desses espíritos, né? Não só desses benfeitores, mas de outros espíritos que se comunicam, né, através do médium, que continuou o trabalho do altivo, né, dessas comunicações. E numa delas, nós queremos trazer para nós aqui na nossa palestra, por exemplo, quando apoiado no Evangelho, no capítulo 27, no item 23, filha mais velha da fé, a prece, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus, que é o estado de prece, né? Como é um estado de prece? Nós sabemos, inclusive nesse item 23, no capítulo 27 do Evangelho, vem dizendo para nós que o primeiro dever nosso, né? O primeiro dever nosso dos espíritos encarnados é fazer uma prece, né? Fazer uma prece ao despertar. Aliás, é o item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Realmente, a prece é esse alimento da nossa vida de espíritos imortais, né? Nos ligarmos ao Pai para que nós possamos, fortalecidos do Pai, isso é que Jesus vem ensinar para a gente. Inclusive, ele ensinou a orar, né? Então, Baltazar traz um interessante raciocínio para nós com relação ao estado de prece. Então, ele diz, todos nós que nos habituamos
a elevar o pensamento a Deus. Muitas vezes o fazemos de modo automático. Então, não é esse modo, né? Nós não podemos fazer uma prece automática. Nós temos que sentir a prece, né? Esse é o objetivo, sentir a prece. Ela, como diz o Evangelho, ela é a filha mais velha da fé, que nos conduz a Deus. E Baltazar diz, a criatura acostumada a pensar em Deus, não de qualquer maneira, não por desencargo de consciência, mas com a consciência da responsabilidade que temos perante as leis divinas, ele diz, a criatura acostumada a pensar em Deus todos os dias, a qualquer momento que necessitar, que passar por situações difíceis, estará enviando de imediato um apelo a Deus. Porque, infelizmente, nós vemos que ainda recorremos à prece nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Então, o homem que medita com frequência nas esferas da cura, por exemplo, o dom de curar, recorrendo sempre para os grandes curadores da espiritualidade, pode-se dizer que está em preces constante para tais fontes de ação no bem. O dom de curar. A possibilidade que nós trazemos em nós, né? De utilizarmos as nossas energias. Olha o poder do passe na casa espírita. Quanto bem nós recebemos, né? Temos a nossa parcela, a doação dos nossos fluidos. É a prática do bem, é a caridade, é o caminho, né? Que Jesus ensinou. Então, diz Baltazar para nós, e assim os seus apelos, né, da pessoa habituada a orar, a fazer a sua prece diária, né, nós nos sentimos fortalecidos realmente, né? Que seus apelos em benefício dos doentes serão também ouvidos com mais rapidez. Veja bem, por que nós costumamos, de vez em quando a gente ouve, né? Ah, você que reza muito, pede por mim, né? Pede por mim. Sim, claro, é um dever nosso, mas a pessoa, né? Que a pessoa deve ela saber que ela tem que também buscar, né? Mais interessante que eu vi aqui na fala de Baltazar é que ele, quando nós já temos o terreno preparado, com certeza a ação da espiritualidade junto a nós, ela se torna mais rápida, né? Mais ligeira. Não é porque nós somos privilegiados, não. É porque estamos no esforço do aprendizado, que é a verdade de Jesus para nós, né? Então, assim também o homem bom. O homem bom, que tantas vezes age, pede, interfere em favor dos menos felizes, ele o faz por estar sempre nas esferas da luz. É hábito dele viver em meio à luz, à paz, à tranquilidade. Deve ser o nosso sonho de consumo, meus irmãos, desenvolvermos essa possibilidade em nós, porque nós reclamamos muito da vida. Por isso, esquecemos de buscar o Pai, esquecemos da oração, né? E a doutrina espírita, ela vem amplamente nos ensinar o valor da prece, né? O valor da oração, que está na lei de adoração, a busca do Pai, que tem que ser permanente em nossas vidas, né?
Então, amigos, nós vamos caminhando aí para a nossa finalização do estudo, né? Relembrando que todos nós somos convidados por Jesus, né? Somos buscados por Jesus todo o tempo. Não temos que pensar em Jesus, por exemplo, na cruz, né? O espírita tem que lembrar de Jesus, o Consolador, né? Ele trouxe para nós o Consolador. A verdade que ressalta o conhecimento, a compreensão e o cumprimento da lei de Deus, que é a lei moral, né? Que vem nos ajudar a entender Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Eu digo para vocês, irmãos, sem medo de ser feliz, a gente cita muito que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vou dizer para vocês uma coisa. Pela primeira vez eu parei para refletir dessa forma, que o caminho, Jesus é o caminho, né? Porque ele espelha a prática do bem, a caridade. E fora da caridade não há salvação, né? Já trazida para nós por Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o dom das profecias, ainda que eu desse tudo o que eu possuísse, mas se não tiver caridade, nada sou, né? Então, procurarmos entender Jesus através dessas expressões, dessa verdade que ele afirmou, né? Anotado pelos seus discípulos, né? E como Kardec, em Obras Póstumas, ele nos ensina para nós como vamos ter a certeza da natureza de Jesus, através dos próprios discípulos que conviveram com ele e a sua própria palavra, toda a afirmativa que ele fez, né? Porque ele sabia, sempre soube, né, da sua missão, do seu trabalho. Por isso ele afirmou, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, né? Então, fechando aqui o nosso pensamento, diz-nos o nosso querido doutor Herman, né, na mensagem. Diante disso, haverá sempre escolhas a serem realizadas a todos os instantes na vivência terrena. As palavras fáceis, a estrada tortuosa, poderão ter seus apelos aos mais desavisados ou aos que não conseguiram decidir por qual caminho se deve seguir. No entanto, por maiores as indecisões, desvios e perdas, no meio do caminho, Jesus nos aguarda. Jesus está conosco, esperando pacientemente as nossas melhores decisões. O caminho da caridade, a verdade da presença de Deus e, em todos os momentos, a certeza da vida eterna. Então, estes são os ensinamentos, né, que precisamos muito refletir. Não só ter Jesus, né, saber que Jesus tem poder. Como os discípulos, Senhor, o Senhor tem tanto poder, por que o Senhor não resolve? Sabe que às vezes a gente pensa assim? Por isso a gente fica, só Jesus tem poder. Crê em Jesus que será salvo. Tudo se resolve em pensar em Jesus. Mas não é isso que Jesus espera de nós. Ele espera de nós que sigamos, que o sigamos no caminho, na verdade e na vida, né? Que cada vez mais
procuremos adquirir a certeza da imortalidade de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos sustente, nos conduza nessa busca permanente, né, da felicidade, a irresistível necessidade de sair da dificuldade e ser feliz. Muita paz, meus queridos irmãos, para todos nós. Oh, minha querida Amália, quantos ensinamentos você nos trouxe, recordando muitas passagens de Jesus que realmente são muito importantes na nossa vida para que possamos praticá-las, né? Estudar é necessário. E praticar, né? Colocar essas anotações nos nossos pensamentos diariamente, e é isso que é a beleza da doutrina, né, Amália? Porque cada palestrante traz de uma maneira assim tão carinhosa esses convites de Jesus, porque realmente ele nos convida a ir no caminho certo. No caminho certo. Mesmo. E o caminho é ele, né? O caminho é ele. E ele ensina e é só praticar. Agora, é assim, trabalhoso. Não vamos dizer que é difícil, vamos dizer que é muito trabalhoso, mas estamos aí com a nossa vontade em primeiro lugar. E depende de nós, a responsabilidade é nossa. Agradecemos muito, minha querida. Eu que agradeço a oportunidade do trabalho. Que bom, nós ficamos encantados, tá? Mas, então, nesse momento, vamos aproveitar para fazer a nossa prece. Convidamos a todos para, nesse momento, elevarmos nossos pensamentos, continuarmos com as nossas vibrações de amor, vibrações de harmonia, que reinem toda a humanidade. E agradecemos, Deus Pai de amor e bondade, agradecemos a oportunidade que tivemos de aprender mais um pouco sobre sua doutrina, pelo estudo da nossa irmã Amália, que trouxe carinhosamente esse convite de Jesus. E assim, Senhor, corações agradecidos e ainda agradecendo a nossa mentora Zilda Gama por tantas bênçãos derramadas durante todo o ano e que ela continue nos amparando e abençoando, e a esses nossos irmãos que ainda estão de coração endurecidos, que ouçam essas mensagens e procurem praticar os verdadeiros ensinos de Jesus. Graças Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, querida. Leva nosso abraço para você e para todos aí do Leon Denis. Obrigada, igualmente aí para todos aí. Muito obrigada. Aí teremos sempre alguém do céu de aluno. Uma vez por mês, né, a gente está tendo alguém. Muito bom, a gente precisa disso. Para nós, tá? Falar para nós. Isso aí. Tá bom, querida. Um prazer, tá? Muito prazer conhecê-la. Prazer nosso imenso. Muito obrigada. Um grande abraço.